O vento quente e seco do sertão levanta poeira e um carcará faminto alça voo. Você e seu bando estão caminhando por um caminho de árvores retorcidas em busca do bando rival que atacou uma cidade vizinha. Você tem farinha, você tem munição, você precisa vencer e sobreviver. Essa aí é a premissa do jogo Cangaço, onde os jogadores vão se enfrentar ali em bandos rivais para mostrar quem é que manda naquela região. Vem comigo que nesse vídeo aqui eu vou mostrar todas as regras e uma análise completa do mais novo jogo da Buró Editora. Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Eu sou o Paladino Monge e vocês estão aqui no canal Alcateia Lúdica, seu canal de board game feito para board gamer. E hoje aí eu vou destrinchar para vocês um novo jogo que a Buró lançou agora em março de 2022. Eu tô falando do Cangaço. Se eu não me engano, esse é o primeiro jogo do Sanderson Virgolino com a arte de Dan Ramos. E nós daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre a arte desse jogo maravilhoso, que tem um tema muito legal, bem abrasileirado. Antes da gente ir lá para a mesa para mostrar para vocês as regras, eu já vou pedir para vocês aí o seu like, para você compartilhar, porque, cara, isso vale muito a pena. Não seja de um bando rival, seja do nosso bando aí, já deixa o seu like, compartilha e se inscreva. Agora vamos lá para a mesa que eu vou mostrar como é que funciona o jogo Cangaço. Simbora! Então, meus queridos, vamos aqui aprender a jogar Cangaço. Primeiramente, você vai separar aí as cartas nos seus tipos aqui. As cartas de cordel, que tem esse verso, as cartas de cangaço, que tem esse, e as cartas de estação, que são essas três aqui. Também já coloca aí perto de todos os jogadores aqui os nossos recursos, que podem ser munição, farinha ou cachaça. Para finalizar, olhe o ícone aqui que tem no verso das cartas de cangaço e você separa as cartas para a quantidade de jogadores. Eu vou fazer um exemplo aqui para 2 jogadores, então vou pegar todas as cartas que tem esse ícone. A preparação do jogo é bem simples. Você vai pegar então aqui as cartas de estação e vai colocar em ordem, elas são numeradas aqui. 1, 2 e 3. Isso aqui são as rodadas, onde nós vamos colocar também as cartas de cordel, que nós vamos separar agora. Você vai embaralhar e vai tirar 3 aleatoriamente. Essas 3 serão objetivos públicos que os jogadores vão tentar fazer para ganhar mais pontos. Veja a quantidade de cartas de cordel que nós temos, aumentando muito a rejogabilidade do jogo. Um detalhe nas cartas de estação é que nós vamos ter a informação de como vai ocorrer o draft de cartas, ou seja, a ordem que nós vamos fazer esse draft, a quantidade de cartas que cada jogador vai ter e a quantidade de cartas que serão descartadas ao final daquela estação. As cartas de cordel são cartas de objetivo, onde eles vão mostrar um nome que seria daquele cordel e também um objetivo para pontuar. Nesse caso, para cada 6 comidas, farinhas que eu tenho, eu vou receber 5 pontos. Um outro tipo de carta é um escalonamento, onde vai ter uma comparação entre os jogadores, como esse aqui, em que o jogador que tiver mais farinha ganha 5 pontos, o segundo colocado 3 e o terceiro 2. Em caso de empate, os jogadores vão receber o valor total. Nas cartas de cangaço, nós vamos ter 2 tipos. Cartas que fazem parte de um conjunto, e para saber, basta olhar se existe um ícone de carta, mostrando inclusive qual que é aonde você vai pôr essa carta na coleção. A carta que faz par com o coiteiro seria essa, mostrando um outro ícone, que aí você pode juntar, inclusive fechando o desenho. E o outro tipo de carta que nós temos são as cartas únicas, que por si só já têm poderes. Vejam que ela não vai ter nenhum tipo de informação que faz parte de um conjunto. Além disso, nós vamos ter os recursos que aquela carta vai dar. Toda vez que você jogar uma carta, você vai colocar um recurso em cima dela. E algumas cartas podem ter pontos de vitória, que vai dar no final do jogo. Também teremos a pontuação que aquela carta vai dar pelo conjunto, ou mesmo uma condição. No exemplo do mascate, para cada 2 bebidas, eu ganho 1 ponto. Então, depois disso, você vai pegar a primeira carta aqui e vai colocar aqui em cima, mostrando o objetivo que vai ser feito ao final do jogo. Agora, conforme a carta de estação, você vai dar uma quantidade de cartas para os jogadores. A primeira estação são 7 cartas. Deixe de lado, formando um baralho de compras que vai ser utilizado nas próximas estações. O jogo ele funciona de forma bem simples mesmo. Os jogadores, de forma simultânea, vão olhar as suas cartas, vão escolher uma delas e vai colocar à sua frente, virada
para baixo. Simultaneamente, os jogadores então irão revelar as cartas. Se essas cartas forem cartas únicas ou completarem um conjunto, vão ser realizados efeitos daquela carta ou daquele conjunto. Caso ocorra um conflito na hora de fazer essa resolução, o conflito é resolvido da seguinte ordem: a carta volante, o conjunto igreja, o conjunto tiroteio, o conjunto tocaia e, por fim, o coiteiro. Caso ainda permaneça esse tipo de conflito, porque dois jogadores jogaram e fizeram o mesmo conjunto, quem tiver mais munição é que vai realizar o seu efeito primeiro. E vocês vão perceber que, sim, pode rolar conflitos, pois Cangaço é um jogo bastante interativo entre os jogadores. Depois, então, que isso aqui é feito, o jogador vai pegar a sua carta e, na ordem que está definido nas estações, sendo que na primeira e na terceira vai ser em ordem horária e na estação 2, que é chuva, em ordem anti-horária, você vai passar o restante das cartas. E isso aqui vai acontecer da mesma forma, até que os jogadores tenham na sua mão a quantidade de carta que vai ser descartado. Na primeira e na terceira estação, o jogador, quando todos os jogadores tiverem uma carta na mão somente, a estação termina. Essa carta aqui vai ser descartada e vai ser iniciada uma nova estação. Se já for na terceira estação, que o jogo terminou, aí a gente faz a pontuação. Paladino, e como é que é feita aí uma nova estação? É bem simples fazer uma nova estação. Vamos fazer um exemplo aqui da segunda estação. Você vai pegar uma daquelas cartas que você já separou, vai abrir, vai dar uma quantidade de cartas, no caso, na segunda estação são 8 cartas para cada jogador, e vai ser iniciada a estação. Os jogadores vão fazer a mesma coisa, escolhem uma carta, coloca na sua frente, revela, se completou. Se é uma carta única, se completou um conjunto, faz o efeito, depois passa as cartas para os outros jogadores, até que todas essas cartas tenham sido jogadas. Inicia-se então a terceira estação, e quando ela acabar, nós fazemos a pontuação. Ah, um detalhe: toda vez que você jogar uma carta de cangaço, caso ela tenha um recurso, você vai pegar um recurso ali do estoque comum e vai colocar em cima da carta. Algumas cartas não têm recursos, tem pontos de vitória. Então, se essa carta permanecer na sua frente no final do jogo, você vai pontuar por aqui também. E a pontuação, como é que é feita? Ela é bem tranquila. Primeiro, os jogadores vão descartar todas as cartas que estão em conjuntos incompletos, inclusive com recursos em cima. O que é pontuado só são cartas únicas e conjuntos completos. Você pontua todas as suas cartas na frente e os seus conjuntos. Você vai poder dobrar por cada conjunto de acampamento que você completou um conjunto, uma carta única que você tenha. Você também vai pontuar aquelas cartas que não dão recursos, mas dão pontos de vitória. E você vai pontuar ou subtrair a pontuação que nós temos aqui das cartas de cordel. O jogador que tiver mais pontos é que vai vencer. Como vocês puderam perceber, as regras são bem simples, né? O que diferencia esse jogo são os poderes que as cartas têm, que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos começar então com a carta chefe do bando, que é uma carta única e é a única que tem todos os recursos. Então, quando você joga ela, lembrando, você vai colocar todos os recursos que ela está solicitando. Ela é uma carta especial porque os jogadores só podem ter uma carta dela jogada à sua frente. Se você jogar uma outra carta dessa, o chefe do bando mais antigo ele é morto. E aí você vai descartar. Você só pode ter uma dela. No final do jogo vai te dar 2 pontos. E essa carta ela vai ser sempre protegida contra uma carta tiroteio quando você tiver na sua mão os cabras. Já que eu falei dos cabras, os cabras é uma carta especial que, além de proteger o chefe do bando, então se você tiver essas duas cartas e você, um jogador, tentar matar o chefe do bando, é a carta dos cabras que vai morrer. Elas também vão te dar pontos por quantidade de cartas os cabras você tem. Então, se você tiver uma, você vai ganhar um ponto. Se você tiver 2, vai ganhar 3. Se você tiver 3, vai ganhar 5. E assim sucessivamente. Igreja. A igreja é um conjunto que, quando você completa, você vai poder realizar novamente um efeito de uma carta única ou de um conjunto já completo. Tocaia. Quando você completa o conjunto Tocaia, você vai poder roubar de uma carta do jogador um de seus recursos. A única exceção é que você não consegue roubar de um conjunto completo coiteiro. Veja que a tocaia eu consigo roubar de conjuntos completos ou mesmo cartas únicas. Apenas os conjuntos completos de coiteiro é que ficam defendidas de uma tocaia. Tiroteio.
Quando você completa o conjunto tiroteio, você pode descartar uma carta única ou uma carta de um conjunto incompleto de outro jogador. Lembrando que o chefe do bando ele vai ser protegido caso tenha um cabra em frente a um outro jogador. O coiteiro. Quando você completa esse conjunto, o jogador vai poder escolher 2 marcadores de recursos sobre cartas únicas ou conjuntos incompletos em sua área de jogo e colocar aqui no coiteiro. Dessa forma, esses recursos vão estar protegidos, uma vez que a tocaia não consegue roubar esses recursos. E uma vez por rodada, o jogador pode, depois de todas as outras cartas terem sido jogadas e seus efeitos realizados, pegar um de seus recursos e guardar aqui no coiteiro. Acampamento é um conjunto que tem 3 cartas e quando você completa ele, você vai poder no final do jogo dobrar a pontuação de um conjunto completo ou de uma carta única. Um detalhe é que os cabras, eles não são um conjunto. Contudo, eu posso aumentar a quantidade de cartas que eu tenho, fazendo com que um acampamento seja um cabra. Então, se eu tenho 3 cabras, eu posso usar um acampamento para fingir que tenho 4 e, em vez de fazer 5 pontos, fazer 7 pontos. Volante. Volante é uma carta única. Quando essa carta é jogada, as cartas tiroteio e tocaia terão seus efeitos anulados. Para utilizar novamente os efeitos de uma carta tiroteio tocaia que foram refutados pela carta volante, só utilizando o conjunto igreja. Padim. Quando essa carta é jogada, um jogador vai poder pegar uma carta cabra de outro jogador e colocar na sua área de jogo. Entretanto, você vai descartar os recursos que estão em cima da carta o cabra. Coroné. Essa carta permite que o jogador possa descartar a carta coroné para pegar qualquer carta na área de descarte e colocar essa carta na sua área de jogo. Essa nova carta vai receber os recursos normalmente e poderá fechar um conjunto, ou seja, uma carta única, e ter os efeitos dela ativados. Entretanto, se o jogador quiser continuar com a carta coroné, ela vai dar 1 ponto para cada carta que você tenha na sua mão que não dê recursos. Ou seja, qualquer carta que tenha esse ícone, a carta coroné vai somar 1 ponto. E para finalizar, nós temos a carta mascate. Ao jogar a carta mascate, o jogador ele troca um marcador qualquer de recursos, suas próprias cartas, por outro da pilha de recursos. E essas aí são as regras para jogar o cangaço. Um detalhe que eu deixei passar aqui na explicação, mas que eu estou passando para vocês agora, é que você pode ter quantos conjuntos você quiser na sua frente, com exceção da carta chefe de bando, que só pode ser uma. E você não precisa ter completado um conjunto para jogar outro. E pode ser na ordem que você quiser. Como eu falei no começo do jogo, nós temos vários objetivos aqui de cartas de cordel, que podem inclusive tirar pontos do jogador e que podem direcionar aí no decorrer da partida. Vamos agora lá para as minhas considerações finais. Bom, como vocês puderam ver aí, as regras do jogo cangaço são até bastante simples, mas não se engane, porque quando você joga o jogo, você vê o quanto que esse jogo ele é estratégico. Se eu não me engano, esse aqui é o primeiro jogo do Sanderson Virgolino. E eu vou confessar para vocês que eu me surpreendi muito com esse jogo aqui, porque eu não conhecia. Na verdade, eu já tinha ouvido falar, ele tinha aparecido em alguns DOFs, mas eu nunca consegui chegar a jogá-lo. Mas outros criadores de conteúdo já falavam que era um jogo bem divertido, bem dinâmico e que merecia ser lançado aqui no Brasil. E aí a Buró está lançando agora, né, finalmente, e eu pude ter esse jogo em minhas mãos e jogar. O que eu posso falar é que realmente o jogo, ele é muito bom. Apesar das regras ali parecerem ser bastante simples, que é um jogo basicamente de draft de cartas, como eu falei aqui já no início, hein, não se engane. Porque a cada rodada, o jogador ele precisa planejar o que ele vai fazer com as cartas que ele tem aqui ali na mão. Principalmente por causa da forma que a ativação ali das cartas ela ocorre. Porque quando você joga na sua frente uma carta, se ela for uma carta única, ou se você completar um conjunto, você já ativa aquele poder. E você não vai ativar novamente aquele poder daquela carta, a não ser que você utilize um outro poder de um conjunto, que no caso se chama igreja. Então é como se fosse uma ativação única. Então você primeiro precisa pensar muito bem quando ativar, se vale a pena fazer naquele momento e principalmente o que os outros jogadores
vão poder fazer naquela rodada. E aí é que pesa a hora da escolha do jogador, que a cada rodada, em cada estação, precisa pesar. Eu vou pegar uma carta que é boa para mim, para eu fechar um conjunto, atrapalhar os outros jogadores ou me beneficiar, ou eu vou atrapalhar o outro jogador que vai receber as minhas cartas. E isso é essencial, porque às vezes você coloca uma carta ali que você vai fechar um conjunto, oh, que legal, só que você entrega uma carta que é importantíssima para outro jogador, e às vezes ele pega e consegue fechar também um conjunto e acaba saindo na frente, seja em pontuação ou mesmo te atrapalhando com as várias cartas que nós temos ali de interação dentro do jogo. Então não estranhe que quando você tiver na sua carta, você vai acabar pensando, cara, eu vou pegar essa carta aqui, ela não é tão boa para mim agora, mas eu trabalho fulano de tal. Isso é essencial para que você chegue à vitória. Isso porque nós temos ali objetivos públicos durante 3 grandes rodadas, né, as 3 estações, e que você precisa equilibrar entre o que você está jogando na carta para pontuar no final. Eu achei sensacional como o Sanderson conseguiu fazer essa implementação de draft, porque acaba que você não pega qualquer carta e joga. Como tem uma interação muito grande ali, você precisa realmente ver o que os outros jogadores estão fazendo, porque você precisa atrapalhar. Vale muito a pena, às vezes, você destruir uma carta de um jogador ou tirar algum recurso dele, do que propriamente pontuar para você. Vale às vezes a pena tirar ponto do outro jogador para que você ganhe. Como vocês viram aqui, eu já falei muito, tem interação, e sim, Cangaço é um jogo que tem muita interação entre os jogadores. Mas até aqui eu achei muito legal a forma que essa interação foi colocada. Porque as cartas que estão ali na frente do jogador, na sua área de jogo, nem todas vão estar disponíveis para que sejam atacadas. Geralmente, com exceção da tocaia, quando você completa um conjunto, que são as cartas que você vai demorar mais para completar, porque precisam de 2 ou 3 cartas para formar, você defende elas. Então você não vai acabar perdendo. Se fosse um jogo que, eu jogo ali uma carta que consegue destruir outra, eu destruo esse seu conjunto completo e você não completa. Não nesse jogo. Completou um conjunto, ela está protegida de ser destruída. Não de ter seus recursos roubados pela tocaia. Mas ainda assim, tem uma carta que consegue se proteger da tocaia. Então é muito fechadinho. Sem contar as cartas que por si só já fazem poder, essas estão sempre disponíveis para serem atacadas, destruídas, roubadas. Eu achei esse conjunto na forma de interatividade entre os jogadores, de você se proteger quando completa um conjunto, nem toda carta está à mercê de uma determinada carta. Existem cartas que anulam outras, como a volante, que anula a tocaia e a carta atirador. Cara, é sensacional. Isso só traz esse peso que eu falei agora há pouco, do jogador avaliar e ver o que vai fazer naquela rodada. Na verdade, naquela vez que está jogando a carta. Porque a cada vez que você pega um baralho, vai mudar, porque você vai jogar com um baralho que saiu de outro jogador, e às vezes alguma carta que você sabia que tinha antes pode não ter mais, e você vai ter que avaliar a situação ali da mesa no momento para escolher a melhor decisão. Eu achei muito, muito legal. E o bacana é que ele é um jogo hiper dinâmico, porque tá todo mundo escolhendo na mesma hora, depois todo mundo coloca a carta ali e revela simultaneamente. E aí vai fazer os efeitos. É um jogo que relativamente ali vai ficar mesmo em torno de 30 a 45 minutos. Chega a 30 minutos depois que você tiver jogado mais algumas partidas e todo mundo tiver conhecido as cartas. Agora eu vou falar um pouquinho dos componentes desse jogo. E eu preciso começar falando da arte. Olha, eu posso dizer que o Dan Ramos simplesmente arrasou. Que arte maravilhosa. Eu não tenho outra palavra para falar. Eu não tenho superlativos para dizer. Quando você pega a carta na mão e você olha a arte de cordel que foi colocada, simplesmente sensacional, é lindo demais. E quando você completa os conjuntos, quando você vai colocando as cartas uma do lado da outra, você vê a foto por inteira, cara, é assim, é de bater palma. Eu não tenho o que falar, a não ser que talvez Cangaço seja o jogo nacional com a arte mais bela que eu já tive o prazer de jogar. E digo mais, Cangaço também é um dos jogos que eu já joguei que tem uma arte tão bonita. Existem outros jogos que eu já joguei que a arte também é belíssima, mas com esse estilo de arte de cordel abrasileirado, que é nosso aqui, realmente o Cangaço meteu o pau. Realmente é lindo demais. E não fica só na beleza da arte em si. A qualidade das cartas são estupendas. E o que é legal é que as cartas têm verniz. Então quando você olha assim, elas ficam brilhando, cara. É incrível.
toda partida eu acabo pegando a carta, eu fico olhando assim, pego nela, porque ela tem uma textura, por causa do verniz, é de babar mesmo. Você fica, cara, é lindo. Quando você acaba ali a partida e você vê a sua área de jogo, cara, você vai querer tirar várias fotos pra olhar aquela ideia que foi colocada, uma tocaia com uma igreja que tem um coroné, é muito, muito, muito bacana. Então, além de ter componentes belíssimos, uma arte sensacional. Cangaço, nessa parte de componentes, ó, é nota 10. E o público-alvo? Olha, eu vou dizer que o público-alvo é para todos os jogadores. Inclusive, dá para você jogar Cangaço com novos jogadores. Porque como ele é um jogo rápido, com regras muito simples e dinâmico, apesar de ter 11 cartas com poderes diferentes, dá para os jogadores entenderem como o jogo funciona ali na primeira partida. E você vai querer jogar outras partidas, porque o jogo é mega divertido. Então é um jogo que atende uma amplitude muito grande de público-alvo. Os heavy gamers vão adorar, porque realmente vai ser uma batalha atrás de batalha a cada rodada nas estações. E os novos jogadores terão chance, sim, de ganhar, por terem regras simples e uma interatividade que vai atrair muitas pessoas. Principalmente porque não tem eliminação de jogador. Apesar de você perder cartas, você pode dar o troco e ainda assim se proteger de outras formas. E quanto ao tema desse jogo? Gente, cara, eu não sei nem o que falar, porque é incrível. É incrível porque é um tema brasileiro, tá? Que tudo nele traz a arte de cordel. É um tema nota 10, né? E, cara, o jogo ele é muito temático, devido às cartas em si e à arte dela. Você vai estar ali realmente fazendo o cangaço naquilo que acontecia naqueles momentos que tinha o cangaço, né, como forma de banditismo aqui no Brasil. Mas além disso, porque de certa forma é como se você estivesse escrevendo os famosos cordéis. E nas estações ali vai tendo esses objetivos públicos, que são os cordéis, que além de terem títulos maravilhosos, para quem conhece ou já teve o prazer de ler um cordel, sabe que é aquele esquema, é aquele estilo. Você acaba tentando olhar daquele objetivo, cara, será que entraria alguma coisa aqui no que eu coloquei na minha área de jogo? Então é muito legal, porque é um tema ali que realmente está presente. É o cangaço, é algo bem brasileiro. Então assim, muito legal o tema, eu gostei bastante. E eu diria que o jogo perderia muito se não tivesse esse tema. Com a questão do cordel, a arte de cordel, o tema de cangaço, na questão dos bandos, os chefes de bando, que eram carismáticos, os cabras, os famosos coronéis, as tocaias que aconteciam, tiroteios, as igrejas, o Padim Cisso. Então, cara, é sensacional, é um tema muito, muito, muito bacana. E depois de falar tudo isso aqui, eu gosto também sempre de falar da questão da curva de aprendizado. E aqui eu preciso abrir realmente um ponto que eu achei falho no jogo Cangaço, mas que pode ser resolvido muito facilmente pela Buró. O jogo ele tem regras simples, é fácil você pegar a dinâmica do jogo, mas são 11 cartas com poderes diferentes. Infelizmente não vem um Player Edge. Sim. Então isso dificulta muito o aprendizado, só tem no manual. E isso pode fazer com que as partidas demorem mais, até que todos os jogadores entendam o que cada carta faz, que seria resolvido com o Player Edge, mostrando ali o que cada carta faz ali quando é completada ou quando é uma carta única. Isso porque as cartas em si, ela tem sim alguns pequenos ícones, mas que não denotam o poder dela. Só mostra ali qual recurso você vai ganhar ou os pontos de vitória que ela vai dar no final do jogo se estiverem completas ali o conjunto, ou se for carta única. Então eu senti muita falta disso, porque nas primeiras partidas eu teve que ficar toda hora no manual e você olha, a pessoa pede, não, deixa eu olhar agora. Aí demora, acaba que quebra o que o jogo tem de interessante e melhor nele, que é o dinamismo e o gameplay rápido, com pensamento estratégico ali a cada rodada. Se você não tem algo que você possa parar e olhar sozinho, os outros podem fazer a mesma coisa, você quebra essa dinâmica, você quebra o ritmo do jogo. Então eu achei que isso foi sim uma falha, não ter vindo esse Player Edge. Agora, isso é facilmente resolvido, basta a Buró colocar mesmo lá no site deles, né, para imprimir. Né? Você pega ali, imprime 4 cópias, coloca aqui ó, na sua caixinha e problema resolvido. Então, do cangaço, acho que esse é o único detalhe que eu gostaria de colocar e que eu acho que faltou sim esse pequeno detalhe que ajudaria muito no ritmo do jogo, principalmente nas primeiras partidas. Mas até isso, depois que os jogadores tiverem jogado ali umas 3 partidas, eles vão acabar decorando o que cada coisa faz
e aí vai ficar num ritmo bem legal. Cangaço foi uma grata surpresa para mim. Eu gostaria de ter conhecido antes, sendo bem sincero, porque eu estaria já no hype há muito tempo. E fazia tempo que eu não pegava um jogo sem conhecimento, até mesmo com muita gente falando do hype, que é um dos jogos nacionais que há muito tempo deveria ser lançado, mas por desconhecimento, eu falava, não, deixa eu jogar ele aqui, e aí quando você abre a caixa, você já fica assim, estupefato com os componentes e a arte. E quando você joga, você sai ali da mesa e falando, cara, eu quero jogar de novo, que jogo bom, que jogo gostoso, ainda bem que ele foi lançado. Cangaço, aprovadíssimo, eu vou dar aqui o selo ouro da nossa equipe Alcateia Lúdica. E pedir aí pra você, Buró, meus queridos, parceria aqui junto, faz essa ajuda aí para todos os jogadores, faz um player edit, conversa com o Sanderson, é um PDF, tem editora aí que nem manual entrega. Então assim, coloca aí um PDF o pessoal imprimir, porque cara, vai fazer muita diferença, principalmente para apresentar para novos jogadores. E você, se não conhece Cangaço, conheça e mostre para os seus pais, principalmente quem é filho de nordestino, como eu sou, que eles vão adorar ver a arte de cordel que tem nesse jogo aqui. Um ótimo lançamento aí da Buró e que eu espero que tenha em muitas casas. Muito obrigado, pessoal, por vocês ficarem até aqui. Um beijo do Paladino Monge e até a próxima.